Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica aqui, amiguinhos. Que tal se nós fizermos nesse canal uma semana da física? Que tal? Todos os dias, resoluções de exercícios de física para vocês. Eu acho brilhante, não é? Então, hoje, eu já vou começar com uma boa, hein? Quando você está lá estudando cinemática, não é? Velocidade média, tem uma pegadinha macabra que as provas adoram fazer você cair, que é te induzir você a pensar que velocidade média é o mesmo que média de velocidade. Por quê? Nosso cérebro tem a tendência de achar que torta de banana é banana torta, não é? Que o quadrado da soma de dois termos é igual à soma dos quadrados, não é? E aí você cai do cavalo, né? Você se esborracha no chão, você sai da prova jurando que acertou, e aí você caiu no golpe milenar. Lá nas pirâmides do Egito, os escribas já aplicavam esse golpe, minha irmã. Então você fica esperta, hein? Torta de banana não é banana torta. Quadrado da soma de dois termos não é soma do quadrado de dois termos. E velocidade média não é média das velocidades. Pronto, falei. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma questão que caiu no Cefet de física e que caiu no Colégio Militar de matemática do ano passado, para você ver como, estudando para uma coisa, automaticamente você está se preparando para outra, certo? Let's bora! Essa é a filosofia dos nossos cursos, Matemáticas para Colégios Técnicos, Militares e Afim. Os links estão aqui na descrição. Lembrando que em breve vai sair o meu curso e o professor Laércio, né? Física e Química para colégios técnicos, para fazer você abrir seus olhos para a realidade de prova, certo? Então, bora lá. Durante uma prova de regularidade de um enduro a pé, ou enduro, sei lá, um atleta deve percorrer um trajeto de ida e volta. O regulamento lhe permite duas alternativas. A primeira, ir desenvolvendo velocidade média de 0,6 metros por segundo e voltar com velocidade média de 0,4 metros por segundo. Ou ir e voltar com a mesma velocidade de 0,5 metros por segundo, para ser mais rápido, ou seja, ele está falando aqui do tempo. Qual que vai ser o menor tempo, né? Qual das opções aí vai ser o menor tempo? Nós vamos pensar o seguinte, eu vou escolher um número para ser a distância, isso não é obrigado, eu não preciso saber qual é a distância, mas para ficar didático e mais fácil de raciocinar, eu vou escolher um valor para ser a distância aí dessa pista. Então, vamos pensar o seguinte, distância é velocidade vezes tempo. Então, tempo é distância dividido pela velocidade. Só passar o V para o outro lado dividido. E aí, eu vou calcular o tempo da ida e o tempo da volta para a primeira opção. Então, eu tenho uma distância de 60 metros dividido por 0,6. E no segundo caso, né, na volta aqui, ó, aliás, no segundo caso não, na volta, eu tenho 60 dividido por 0,4. 60 por 0,6 é 100. Porque se fosse 60 por 6, ia ser 10. 0,6 ia ser 100. E 60 por 0,4, se fosse por 4, ia ser 15. Então, aqui é 150. Beleza? Então, qual que vai ser o tempo que esse cara vai gastar? Vai ser 100 mais 150. Então, no nosso caso aqui, o tempo total foi 250, certo? Agora, vamos ver para a segunda hipótese. No segundo caso, ele vai fazer tanto a ida quanto a volta na mesma velocidade, ou seja, ele vai fazer 120 metros, que é já somando a ida e a volta, ao invés de fazer a ida e a volta e depois somar, eu já vou somar a distância e dividir pela velocidade. E vou dividir por 0,5. Se fosse 120 dividido por 5, ia dar 24, então por 0,5 vai dar 240. Então, o T2 aqui, ó, ele é 240 segundos, ou seja, vai ser mais rápido se ele optar pela segunda opção. Vamos ler que ele deverá optar pela primeira? Não. Ele deverá optar pela segunda? Sim. Ele deverá descobrir exatamente a distância a ser percorrida, pois só com essa informação é que ele terá condições de saber qual é a melhor alternativa. Não. Eu escolhi esse 60 aqui, amiguinhos, por causa do seguinte, eu tenho um número 0,6, eu vou dividir por 0,6 e vou dividir por 0,4. Eu escolhi um múltiplo qualquer, entendeu? De 0,6 e de 0,4. E também de 0,5, né? Eu já pensei que tem que ser divisível por 6, por 4 e por 5. Por isso que eu escolhi o 60, porque pensando em MMC, 60 é o mínimo múltiplo comum de 6, 4, 5, tá? Mas poderia ser outro valor qualquer, poderia ser 100 metros. Aqui ia dar um tempo e aqui ia dar um outro tempo. Mas, como ele quer saber só o que é mais rápido, então você não precisa saber o tamanho da pista, porque para ambas as condições a pista tem o mesmo tamanho, tá? Então, não tem necessidade de saber o tamanho. Eu escolhi ali um número aleatório, utilizando o MMC,
para ficar fácil de entender, tá? Ele poderá escolher qualquer uma das alternativas, pois a velocidade média em ambas será a mesma. Não, isso aqui é uma pegadinha muito macabra, tá? Do aluno achar que ele pode somar 0,6 com 0,4, que vai dar 1 inteiro dividido por 2 e vai dar 0,5. Isso não é velocidade média. Sabe qual que vai ser a velocidade média do primeiro percurso? É a distância total, que é 120 metros, dividido pelo tempo que ele gastou, que é 250. Ok? Aí eu posso cortar aqui, dividir 12 por 25, eu vou fazer na calculadora aqui, vai ser 0,48. Ou seja, a velocidade média do primeiro percurso, entre a ida e a volta, é 0,48 metros por segundo, e não 0,5, porque não pode. Vou repetir de novo e sendo enfática. Você não pode somar isso aqui, mais isso aqui, e dividir por 2. Inclusive, isso caiu na prova do ano de 2023, no Colégio Militar. Vou te mostrar aqui rapidamente, se eu achar ela. Daqui a pouco eu vou mostrar, mas vamos terminar aqui só para não cortar o raciocínio. Tá? Então, nada disso. Não, senhor. Essa pegadinha aqui, ninguém, aluno meu, não vai cair nesse trem aqui não, vocês estão doidos? Ele deverá estudar bem os diversos trechos, pois certa distância poderá ser percorrida com uma velocidade média em tempos diferentes, dependendo de suas habilidades. Não, senhor. Ali a regra foi clara. Era ida 0,6 e volta 0,4 e ponto, acabou. Tá, vou mostrar para vocês a questão. Igualzinho a isso que eu acabei de falar. Olha só para vocês verem. Ele fala que um carro realiza uma viagem de ida e volta. Na ida, ele faz o percurso com uma velocidade 1, e na volta ele faz com uma velocidade V2. Sabendo que elas são as raízes da equação que está aqui, qual que foi a velocidade média de ida e volta? Quando você tirar as raízes dessa equação, vocês vão ver que as raízes são 40 e 60. Então, aí aqui, né, 40 e 60, olha só, é a mesma coisa ali que deu 0,6 e 0,4. Né? Aí, a ida é 40 e a volta é 60, o que o aluno faz? Ele vai lá e fala assim, então eu posso falar que a ida é 40 mais 60 e dividir por 2, eu tiro média das velocidades. Olha só, uma coisa é banana torta e outra coisa é torta de banana. Velocidade média não é média das velocidades, tá? Isso aqui, e falar que é 50 e correr para marcar a letra C, é calcular a média das velocidades, mas ele pediu foi a velocidade média. Então, você vai fazer, esse exemplo dá para fazer exatamente igual esse que eu acabei de fazer, tá? Na ida, ele vai com 40 km por hora e na volta ele vem com 60. Então, vamos pensar um percurso de 600 km. Aí eu vou pensar em 600 para dividir fácil por 40 e por 60, tá? Na ida, ele vai fazer a 40 km por hora, ó, se eu dividir, então eu vou gastar um tempo de 15 horas, ok? E na volta, ele vai fazer a 60, então ele vai gastar um tempo de 10 horas, ok? Então, o que ele fez no real, no frigir dos ovos? Ele fez a ida mais a volta, que é a distância total de 1.200, dividido pelo tempo total, que é 25 horas. 15 mais 10. E 1.200 dividido por 25 vai dar 48. 1.200 dividido por 25, 48. Exatamente a mesma coisa, uma questão de colégio militar, né? Parte de matemática, tá vendo? Quer dizer, matemática e física se misturam muito, mas você tem que ter noção de que uma coisa é torta de banana e outra coisa é banana torta. Velocidade média não é igual à média das velocidades.